Segue aí no Twitter, no Instagram. Isekai que acha que é mais do que só um Isekai, e por isso é bem pior do que poderia ser. Sofre muito do... cê sabe. Também conhecido como eu não quero desenvolver nada. Um protagonista do nosso mundo, mas só a abertura mostra, com uma profissão que não ajuda em batalhas, apesar do uso ser bem óbvio, e aí ele perde um braço e só sobrevive por sorte. Se isso fosse mostrado como mais acidental, por exemplo, se ele fosse competente antes, tudo bem. Não, ele é incapaz, apesar de não ser, não treina como usar seus poderes em batalha, apesar dele fazer isso num instante e ser melhor que um feitiço feito para isso e mostrado como realmente potente. E ainda assim, eles têm que jogar que alguém sacaneou ele. Isso é tão preguiçoso. Quase me faz pensar que vão subverter isso, mas logo depois ele já odeia todo mundo. Querem tanto que ele seja um anti-herói, mas ele é só egoísta e emo. Eu não duvidaria nada se me dissessem que ele vai atacar o interesse amoroso para depois ver que se tornou um vilão e magicamente ser considerado um herói. E a história tão mal pensada assim não basta. A execução é de matar. Como? Você consegue fazer um bicho comer o braço do protagonista? Pareceria hilário. Como alguém aterrorizado simplesmente pula para "todos me odeiam e eu odeio todos eles também"? Por que apresentar essa suposta traição agora? E ainda por cima revelar pra audiência quem foi? É bem óbvio. Você tem que ser bem preguiçoso pra dizer "você vai ter que descobrir quem é esse" e apresentar a pessoa com a cara dela. Eles tiveram de desenhar isso. Se fosse só um sorriso num fundo escuro, não tinha como saber, mas eles se deram ao trabalho de estragar tudo. E quando ele finalmente usa seus poderes como devia, depois de mostrarem uma escola e implicar que era voltada para combate, tudo é bem básico. Ele cria uma armadilha bem mais simples do que a que usou contra o grande monstro de computação gráfica ruim. Ele ganha o poder de ser rápido, mas fica ali parado depois de usar. Ele criando uma arma um tanto interessante, apesar de pararem para dar status inúteis e tal, mas nem isso dá pra fazer direito. Ele tem que ter papel pros planos da arma. Porque escrever no chão ou nas paredes seria básico demais. Eles literalmente têm que fazer a morte do grande inimigo ser uma bala lentamente entrando na cabeça dele, mas sem sangue. Isso seria gráfico demais. Não que isso impeça uma personagem de ser mostrada a partir dos peitos, outra de ser apresentada pela bunda, e a abertura de literalmente fechar na calcinha de uma coelhinha. Se você vai fazer fanservice, faz fanservice. Ninguém se importa. Não, ela está visitando ele de camisola porque é isso que as pessoas fazem. Pelo menos a música no áudio não é ruim, mas eu tenho que apontar que o coelho satânico usa Flash Kick, mas é o urso Wolverine que usa Sonic Boom. Seriam os dois parentes da galinha do Gaio. E como você desperdiça um coelho satânico assim? Ele seria um inimigo bem mais interessante que o urso. Mas não, temos que fingir que maior é mais forte, porque senão não é básico bastante. E não queremos ter que animar ele, ou fazer ele pensar em armadilhas inteligentes. Isso aqui é simplesmente incompetente. Se Arifureta é preguiçoso quanto à história e à produção, isso é preguiçoso até em pensar em ser padrão. O personagem principal é o criador de um jogo que cai dentro dele, sem a mãe, então sem graça. O cara tem poder bastante para destruir um alto demônio, mas é limitado por pontos de habilidade? Eles implicam que são usados para criar itens, mas isso não é nem perto do que pontos de habilidades são. Seja como for, porque um administrador precisaria de pontos para criar itens? No instante que ele entra naquele painel de controle, parece que vai ser limitado, o que seria uma versão mais meta da mesma coisa. Mas não, ele tem acesso completo. Ele só precisa de pontos porque eles querem fingir que teria alguma dificuldade para ser vencida aqui. E de forma ainda mais meta, a limitação na limitação é por falta de habilidade dos criadores. Em cima disso, ele tem uma ajudante, a trigêmea desconhecida de Rani Rain, que é loira. E ela tem uma história trágica que é tão trágica que o principal não entende o que ela ser um sacrifício quer dizer. E aí, o episódio termina com ele salvando ela dos vizinhos, porque tendo destruído um alto demônio, isso seria difícil? Claro, isso não é tudo. Nós temos uma criatura virando pó mal, um anel que diz que ele é maligno por ter criado o jogo, e a solução para isso é ele salvar ela de pedras e pôr fogo numa das
das casas, se não na vila inteira. Além disso, tudo é bem preguiçoso. Tem um momento que meio que funciona dele aparecendo nessa forma, com a folha na testa. Aí tem uma referência da Alcin, que é ok, e uma piadinha sobre ela usar japonês antigo. Fora isso, é só preguiça. Meio que me faz pensar que esses momentos receberam atenção e o resto foi preenchido ao redor deles. Isso é a noção deles de um homem correndo. Os olhos vão pra todo lado a toda hora. A única razão disso não estar mais alto na lista é porque parece ser mais inépcia do que preguiça voluntária. Eis algo diferente. Esse não é só um episódio ruim, que por acaso é o primeiro. Esta é uma introdução ruim mesmo. Nós temos os designs bonitos o bastante, embora eu diria que eles são um pouco genéricos demais nesse episódio, porém, execução incerta. Primeiro, porque eles claramente querem fazer ecchi. É só ver esse encerramento. E no episódio mesmo, temos que ter o sutiã listrado e os peitos pulando sem motivo, mas ninguém parece querer fazer ecchi de verdade, só sugerir. E segundo, vendo de novo, alguns ângulos simplesmente não funcionam. Olha pra isso. Nesse, a garota que é mais realista no resto teria de ter a bunda no estilo mais caricato de Digimon e mesmo assim seria forçado. E como história, é bem esticado também. A coisa toda são alguns segundos apresentando a premissa de pessoas perdendo suas memórias, basicamente de hobbies para poderem fanserviçar para otakus, alguns segundos de "Ei, nós temos poderes e isso vai ter ação também!" E o resto do episódio são elas procurando um mangá. Quanto à premissa, isso poderia dar certo se dessem algo, mas já tinha quase 20 minutos quando acontece, e é bem como o fim do primeiro episódio de Tate no Yusha. Não, eu continuo dizendo que aquele é um primeiro episódio ruim. Você pode dar uma olhada no meu Dá Pra Piorar pra ver todos os detalhes, porque não está na lista. E eles fazem questão de parar e jogar uma piada de "eu achei, mas não o que estávamos procurando, mas só uma vez". Então quando ela acha o mangá, não tem graça. Eu me sinto besta de dizer isso, mas a regra de 3 existe por um motivo. Você precisa estabelecer um padrão antes de poder quebrá-lo. Eu dei uma risadinha na piada de "na verdade eu sou russa", dessa vez. Além disso, seria isso uma piada de pênis? Porque ela gosta de yaoi, mas considerando que ela cozinha os cogumelos, aquele coelho pode ir pra panela a qualquer momento. É tudo tão preguiçoso. Nós temos tanto "isso é importante" jogado na gente, e ainda assim parece tão vazio. Eles falam disso de forma bem prática, ou seja, como se não fosse nada demais, mas ainda querem que seja super importante. Desculpa, mas se você vai comer o seu bolo, você não pode ter ele como bolo. Ele vira merda. É um fato. Então, na minha reação original, eu disse que pela introdução, parecia que esse show poderia ser bem melhor do que era nesse episódio. Então eu vi o segundo pra garantia, e eu devo dizer que é melhor. Eu ri de verdade. O visual sofreu bastante, mas a história foi pra frente, mesmo que ainda um pouco esticada. Tipo, as pessoas caçando vírus acham eles, mas um deles cai na água, então eles não podem lutar, ela tem que se secar primeiro. Mas pareceu um pouco mais ciente do que estavam fazendo e aproveitando a canastrice que estavam usando. Ainda é uma luta um pouco fraca quando acontece, mas foi melhor. Além disso, elas parecem tentar aprender com o mangá em que entraram, o que é uma mensagem muito melhor sobre hobbies do que a do primeiro episódio. Talvez eu ainda faça um Dá Pra Piorar a respeito. Se vocês gostariam de ver, deixem nos comentários. Caricato mais crítico. Voltamos já. Uma coisa que acontece mais e mais na mídia são produtos criados com uma audiência específica em mente, mas que não entendem essa audiência, ao ponto de retratar pessoas nelas de forma claramente ofensiva. É algo que se discute bastante em literatura. Os conceitos de um autor acabam em sua obra sem que ele perceba. Mas, com a maior atenção em validar otakus, animes de humor recentemente parecem ter esquecido a diferença entre os estereótipos e as pessoas. Por exemplo, uma ideia que pode parecer bastante confusa, especialmente no Ocidente, é a de que pessoas podem sentir emoções particularmente vívidas quando estão vivendo bem. É uma discussão sobre o valor do rotineiro e um ensinamento filosófico sobre a manutenção da própria vida. Não é isso aqui. A personagem principal tem um sentimento engraçado que se contorce dentro dela quando vê uma garota que parece ter 10 anos de idade. Se você for generoso, isso é representado como sexual, e eu não quero dizer aquela outra questão sobre mostrar algo quase sexualmente para dar impacto e relevância.
aquilo pode ser uma forma de shorthand e pode ser abusado ou não, mas aqui ela literalmente se sente envergonhada por ter sentimentos por uma garotinha, suborna ela com doces, faz ela usar cosplay e tira fotos de baixo. A garota literalmente fala sobre chamar a polícia várias vezes, então eu não posso fingir que esse anime está só fazendo uma piada. Não, mais tarde, quando a garota resolve que quer os doces, tanto que vai se submeter a isso, eles tentam fazer piada com ela comendo demais ou se exercitando demais. Isso é uma piada. Quando a mãe chega em casa e vê a situação, ela trata sua filha mais velha como tendo cometido um crime ou tentado fazer algo assim, e isso é pra ser uma piada. Esse anime tem um estilo lindo, uma execução linda, mas a história é nojenta ao ponto de eu ficar com ânsia de vômito quando terminei de rever esse episódio pra essa lista. Não é como Sarazanmai, que tem uma história tão absurda que as pessoas reclamam de quão boa a animação foi. E não, eles pararem para dizer, se fosse um estranho isso seria ruim. Não pode ser ao mesmo tempo uma piada e justificar que ela não seria pedófila. E se alguém quiser falar algo sobre ansiedade social ou algo assim, eu devo apontar que essas piadas só poderiam funcionar como piadas porque o anime trata o que ela faz como errado. Não tem como apontar que ela está fazendo o mesmo que um pedófilo e aí dizer que ela não é, enquanto ela tem algo se contorcendo dentro dela. Alguns animes são ruins por falta de esforço, alguns animes são ruins por preguiça e... Sim, eu tinha que fazer essa piada uma última vez. Combina os dois de uma forma única. Essa é uma continuação para outro anime que eu nunca vi, mas Mother's Basement fez um vídeo que sugere que esta pode ser melhor quando falando da técnica. O que é algo aterrorizante quando você percebe que esse anime está aqui basicamente só pelos problemas técnicos. Claro, nós podemos rir de algumas coisas, como o personagem popozudo, as calças desse cara, ele ficar roxo quando fica envergonhado, e a garota estar usando uma saia tão curta em alguns momentos que parece um daqueles agarres em que as mulheres simplesmente sempre mostram as calcinhas. Ela literalmente muda de altura de um instante para outro, então parece ser só incompetência mesmo. E aquela faca ainda parece gigantesca. Parece que ela vai trabalhar no mercado de peixe japonês. Talvez junto com o cara da espada de CDs. Não, os elementos eti se limitam a um pouco de yaoi baiting, yuri baiting e respeitação, o que cria um dos maiores problemas desse anime. A história é bem padrão, mas sem a coragem de fazer o que quer. Leva séculos para acontecer alguma coisa. Eu fiquei olhando pro relógio o tempo todo, e não é como se o que acontece fosse divertido, porque é tudo padrão, pra não ser controverso. Eu disse e repito, isso quer ser Mirai Nikki, mas não quer que ninguém morra. E o pior é que isso tudo é, como eu disse, por serem preguiçosos e faltar esforço. Você não precisa ser um gênio pra saber que uma música curta não pode ser usada a cada instante do episódio, mas você precisa colocar esforço se você quiser ter uma segunda ou terceira música, ou usar a música de um jeito que ela seja efetiva, sem ficar chata. Eu gostei da música, mas encheu o saco. A história tem um gimmick de pessoas terem de dar as mãos para terem seus poderes, mas o que seria interessante, a mecânica de combater em dupla sem largar as mãos, é simplesmente jogado fora. É só uma bateria que você tem que recarregar. Eu gostei dos designs, mas aí eles se movem estranho e usam máscaras que flutuam ridiculamente sobre seus rostos. Esse é o melhor exemplo, eu acho. O que está acontecendo aqui é que alguém resolveu que a máscara seria uma camada totalmente diferente das pessoas usando elas. Eles colocam os personagens em ângulos específicos para que não tenham que desenhar as máscaras mais de uma vez ou mover os modelos mais que o necessário, o que é inteligente. Mas aí parece que ninguém parou para ver como ficou. Não é só que as máscaras chocam com os personagens. Mesmo ele usando a máscara preta na primeira vez já dá uma estranheza. Mas não, elas se movem ligeiramente depois do personagem. Isso faz sentido de uma forma lógica, pensando na física, mas ninguém realmente vê essa diferença de movimento. Pessoas treinam para desenhar roupas e cabelos se movendo de certa forma, mas ninguém faz questão de mover cada fio de um penteado curto porque ficaria estranho. Ou seja, eles estão basicamente ignorando o método de Nova York.
Um dos princípios mais básicos da animação. Eu honestamente tive de pensar no que era pior, e enquanto Tenshinhan Mayorita tem as piores ideias, eu só coloquei ele em segundo porque, na pior das hipóteses, eles estão tentando. Eles falham miseravelmente, mas eles estão tentando. With só parece se esforçar no que tem a ver com não se esforçar, como deixar a animação o mais mecânico possível para tornar o processo mais fácil para a execução, sem se importar com o resultado. E é isso. Agora eu vou me focar nas resenhas para esse ano. Tá, só mais uma. Se você gostou de ver coisa assim, toca no sininho, né? Desculpa, mas se você vai comer o seu bolo, você não pode ter ele como bolo. Ele vira merda. É um fato. É só besteira em cima de besteira, sem ser engraçado, esperando que você veja o estereótipo e diga: estereótipo, engraçado. Haha.